né? Voltando aí àquela nossa tela, ó. Então, complete aí, vai lá, complete aí essa primeira parte sua, tá? Do seu livro aí na página 58. Vai lá, ó, coloque isso aqui, ó. A de A em R, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto R e a imagem também é o conjunto R, beleza? Tá? Então, ó, o que tem que ficar para você? Sequência. Você está trabalhando com uma ordem, com uma sequência, tá? Finita quer dizer que você conhece o primeiro elemento e você conhece o último elemento. Quer dizer que você sabe quantos elementos tem essa sequência. Por exemplo, vamos citar aí uma sequência finita. Dias da semana. Dias da semana é uma sequência finita, tá? Porque você sabe que a semana tem quantos dias? 7. Então, por exemplo, hoje é dia 9 de maio. Dia 16 de maio, que né, hoje é um sábado, dia 16 de maio, ou seja, daqui a 7 dias, é outro sábado. Dia 23 de maio, 7 dias depois, outro sábado. Dia 30 de maio, outro sábado, ou seja, o dia 31 de maio, o último dia, vai cair em um domingo. Então, o dia 1º vai cair numa segunda de junho, 3, e assim vai. Então, tem como, a partir do dia de hoje, por exemplo, você saber em qual dia da semana vai cair, por exemplo, o dia 5 de junho. Né? Tem como você saber. Por quê? Porque a sequência ela é uma sequência finita de dias da semana. Você tem 7 possíveis dias da semana. Os meses do ano, né? Você tem de janeiro a dezembro. Depois inicia-se um novo ano, né? Então, você tem o quê? Você tem, iniciando um novo ano, você vai ter 12 meses novamente, né? Você também tem uma sequência finita, ou seja, você conhece aí, no mínimo, a quantidade de elementos, beleza? Dando continuidade aí, ó, nós vamos para nosso segundo, né, quadro, que é a sequência real infinita. Qual é a diferença da sequência finita para a sequência, né, infinita? Olha só, primeiro aqui esse conjunto, ele já não está mais chamando de conjunto A, mas poderia ser conjunto A, não vai ser essa a diferença, tá? Ele está pegando uma sequência do conjunto dos números naturais, lembrando que esse asterisco, né, o carrapicho, ele indica que você não está trabalhando com zero, né? A partir do 1. E chegando aqui no conjunto dos números reais. Aí qual é a grande diferença, né? Qual é a grande diferença? Inclusive está aqui. Qual é a grande diferença? A grande diferença aqui, ó. Aqui você não tem mais que o enésimo elemento é o último, né? Então você sabe o início, mas você não sabe o final, beleza? Então você tem esse F de AN igual a 1, a 2, e você não sabe qual é o final, tá? Então você tem aí uma sequência infinita. Por exemplo, a sequência dos números naturais. A sequência dos números naturais, você não sabe quantos números naturais são. A sequência dos números inteiros, a sequência dos números reais, né? A sequência dos números racionais, e assim vai, dos números primos. Nós podemos até saber quem é o primeiro, mas nós não sabemos quem é o último e nem a quantidade. Então, finita tem fim, infinita não tem fim. Beleza? Tranquilos? Estão conseguindo completar aí? Dá um joinha para mim. Perfeito. Vamos lá, dando continuidade, seus lindos. Olha só. Dando continuidade, no nosso próximo quadro, ele começa a falar das sequências, né, como um todo. Observe aqui que eu não estou colocando só sequência numérica. A maioria das sequências são sequências numéricas. A maioria, né? Mas, por exemplo, quando eu falo dos dias da semana, os dias da semana não é uma sequência numérica. Os meses do ano também não é uma sequência numérica, tá? E você vai perceber o porquê que eu não estou falando só em sequências numéricas, tá? Quando você pega as sequências como um todo, existe uma lei de recorrência, tá? Então, uma das suas leis de formação é a lei de recorrência. O que quer dizer essa palavra recorrência? Quer dizer que eu vou recorrer
a, no mínimo, um elemento da sequência. Como assim? Ó? Escrever os 4 primeiros termos da sequência AN, tal que A1 é igual a 5 e AN mais 1 é igual a 2AN. E aí tem gente que tem dificuldade em entender essa linguagem aqui, ó. Então vem comigo e se você tiver dúvida, pergunte, tá? Esse A de cabeça para baixo aqui, ó, ele indica para todo. E aí eu vou traduzindo, porque às vezes isso aqui é exatamente um gatilho para eu não conseguir entender. Então ele significa para todo ou qualquer, tá? N pertencente ao conjunto dos números naturais, carrapicho, né? Esse carrapicho quer dizer que você está excluindo o zero. Ou seja, quais serão os 5 primeiros elementos? Vai ser o A1, né? Vai ser o A2, vai ser o A3, vai ser o A4 e vai ser o A5. É lógico, quando você tem uma sequência, você vai percebendo essa tal de lei de formação, tá? O A1 ele já deu, ele está dizendo para nós que é 5, beleza? Aí ele está dizendo que a partir daqui, o AN mais 1 é 2 vezes AN. Aí o que eu sugiro? Sugiro você entender o que significa esse Nzinho e esse Nzinho mais 1 que aparece aqui como índice. O Nzinho e o Nzinho mais 1, eles têm uma relação. O N mais 1 é sucessor do N. Como assim? Se o N for 2, o N mais 1 é 3. Se o N for 3, o N mais 1 é 4. Entenderam a ideia? Então, ó, esse cara aqui é o sucessor e esse aqui é o antecessor. Então, esse aqui é o sucessor e esse aqui é o antecessor. Como assim? O sucessor é 2, então vai ficar 2 vezes. Quem é o antecessor de 2? Não é o 1? É 2 vezes a 1. Agora, o sucessor é 3. Quem é o antecessor? 2, então vai ficar 2 vezes a 2. O sucessor é 4. Quem é o antecessor? 3, então vai ficar 2 vezes a 3. O sucessor é 5. Quem é o antecessor? O 4. E se você entende essa relação aqui, você mata a questão. Então, por exemplo, se aqui está 4, aqui vai ficar 3. Se aqui está 2, aqui vai ficar 1. Se aqui está 5, aqui vai ficar 4. Se aqui está 100, aqui vai ficar 99, tá? Como você tem o A1, que é 5, 2 vezes 5 é 10. Aí vai ficar 2 vezes 10, que é 20. Aí vai ficar 2 vezes 20, que é 40. Aí vai ficar 2 vezes 40, que é 80. E aí, essa sequência, você poderia colocar assim, ó, 5, 10, 20, 40, 80. Você sabe qual é o próximo, né? E assim sucessivamente. Observe que aqui eu tenho uma sequência infinita, apesar dele ter pedido aí 5 termos, né? E é lógico que você sabe que tipo de sequência é essa aqui, beleza? Tudo bem? Tranquilos? Se alguém tem dúvida, pode perguntar. Lembrando, você pode perguntar habilitando aí seu microfone, tá bom? Ou habilitando sua câmera, né? E também pelo nosso chat, tudo bem? Então vamos lá, vai lá. Copia isso aqui, coloca aí no seu caderno 2, lá na página 58, tá? E para a gente poder dar continuidade, beleza? E se tiver dúvida, pergunte. Ô, professor, Pode falar. é uma PG, não é? Isso, é uma PG. Você vai ver o seguinte, quando você fala de uma sequência, em sequência A, quando você fala de PA é uma sequência especial, PG também é uma sequência especial, assim como a sequência de Fibonacci é uma sequência especial. Quando você fala de uma sequência, você não tem somente essas 3, né? Você vai ver que você vai ter algumas sequências aqui que nem vai ser PA, que nem vai ser PG. Mas essa aqui, no caso, Luiz, é uma PG sim, com certeza, de razão 2. Beleza? Tranquilo. Beleza, meu garoto. Gente, posso passar aí?
A Ana Paula perguntou aqui, ó, na sequência real infinita, por que o domínio será formado apenas por números naturais positivos? Olha só, normalmente o domínio, que vai ser o índice, né? Esse índice, ele indica a posição do elemento. Então, dificilmente você vai ver uma sequência começando do A0. Normalmente, ele vai começar do A1. Mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Então, você pode ter sequência finita ou infinita, começando do A0, tá? Como também começando aí do A1. Em via de regra, você tem números naturais, tá? Números naturais. Número natural, excetuando o 0, né? Porque normalmente nós começamos a contar do 1, né? Nós falamos ali do primeiro elemento, beleza? Tá? Mas a grande diferença da finita para infinita é uma, você conhece a quantidade de elementos e na outra não. Beleza? Meus queridos, vamos lá. Olha só o nosso outro tipo de lei de formação. Termo em função de uma posição, né? Então, agora nós vamos escrever aí a partir de uma posição, tá? Como assim? A partir do N, né? A partir do Nzinho, ó. Então, ó, obtém os 4 primeiros termos dessa sequência, ó. A N, tá o quê? A N igual a N ao quadrado mais 1 para todo N pertencente aos naturais asterisco. Se é o natural carrapicho, quer dizer que o primeiro elemento é o 1, né? O A1. Se não tivesse aqui o carrapicho, o primeiro elemento seria o A0. Eis a grande diferença, tá? Então, bastante atenção, porque se tem ali o carrapicho, quer dizer que o primeiro elemento vai ser o A1. Se não tem o carrapicho, quer dizer que o primeiro elemento vai ser o A0, beleza? Quem vai ser o A1, gente? Aí aqui, ó, você vai não depender de um elemento anterior. Você vai depender da posição do elemento. Ó. A posição dele aqui, ó, o nzinho, nesse caso não é 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Aqui quem vai ser o A2? Vai ser 2 ao quadrado mais 1. Quanto? 5. O A3, quem vai ser o A3? O A3 ele vai ser 3 ao quadrado mais 1. 10. E quem vai ser o A4? Vai ser 4 ao quadrado mais 1, que é 17. Né? Então, nós temos aí 2, 5, 10 e 17. Então, observe que para você achar esses elementos, a única coisa que você usou foi a posição dele. Então, você pode, por exemplo, aqui determinar o centésimo elemento, o milésimo elemento. Basta você substituir o N pela posição que ele quer, né? Coisa que é mais complicada você determinar quando você depende de um elemento anterior, que é o que nós chamamos de lei de recorrência. Olhe para esse exemplo 2 e veja se você ficou com dúvida. Dê uma olhadinha aí. Professor, Pode falar. essa formulazinha, a n é igual a n ao quadrado e tal, é para todo exemplo, todo exercício, ou é só para esse exemplo? É tipo uma Só coisa que para dá. isso. Boa Tá pergunta. na questão, né? Isso, perfeito. Olha, Luísa, quando não for uma sequência especial, quando não for nenhuma PA e nenhuma PG, ou uma sequência de Fibonacci, né, que são as 3 sequências especiais, ele vai dar para você a expressão. Ou ele vai dar da maneira que estava lá no exemplo 1, que estava lá a n mais 1 igual a 2 vezes a n, ou ele vai dar para você dessa maneira, dependendo da posição do elemento, tá? Agora, quando for uma PA, quando for uma PG ou uma sequência de Fibonacci, aí ele não dá, mas pode ficar tranquila. Nós vamos falar hoje da sequência de Fibonacci em especial e da progressão aritmética, tá bom? Se não se encaixa nesses 3 casos, ele fornece na questão, beleza? Entendi, obrigada. Nada. Meus queridos, dê uma olhada. Conseguiram copiar? Dá um joinha aí para mim, dá um joinha, dá um joinha. Que lindo, que lindo, que lindo. Então, vou passar, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Exemplo 3. E aí, ó, observe que lá na sequência do exemplo 1, a gente tinha uma sequência numérica, trabalhando com números.
Lá na sequência do exemplo 2, também é uma sequência numérica, trabalhando com números. Aí, a gente está acostumado com sequências numéricas, numéricas, numéricas. E aí ele vem com uma questão dessa, ó. Na sequência, médica, 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 é lógico, tá sem um acento aqui, né? Mas medica, 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 medica. Observe que ela é infinita, né? A letra que ocupa a do milésima, vigésima posição é, ou seja, a posição 2020. Se for uma questão do ano de 2021, ele vai pedir a posição 2021. Se fosse uma questão de 2019, ele ia pedir a posição 2019. Gente, isso aqui é corriqueiro aparecer, né? E aí, o que acontece? Nesse tipo de questão, é o mesmo estilo de questão daquele que eu estava falando em relação aos dias da semana. Se você observar aqui, ó, essa palavrinha, ou as letras dessa palavrinha, sempre está repetindo, ó, nessa sequência. M-E-D-I-C-A. Aí vem tudo de novo. Então, o que você faz? A primeira letra, a primeira é quem? M. A segunda letra é quem? É. A terceira letra, então, o terceiro elemento aí dessa minha sequência é quem? D. A quarta letra da minha sequência é o I. A quinta letra da minha sequência é o C. E a sexta letra da minha sequência é o A. Aí, se você observar, a sétima letra é o M de novo. A oitava letra é o E de novo. Então, observe, como eu já escrevi até a oitava letra, eu vou escrever até 2020. Tá de boa, não é? O método guerreiro. Vamos? Tamo junto? É nóis? Então, vamos para a nona letra. Não, lógico que você não vai fazer dessa maneira, né? Você vai observar o seguinte, olha só. Quando eu pego 7, e é da mesma maneira que a gente faz com os dias da semana. Quando eu pego 7 e divido por 6, por que por 6? Porque são 6 possíveis letras. Tá vendo? Quando eu pego 7 e divido por 6, que são 6 possíveis letras, dá 1 e dá resto 1. Quer dizer que volta a ser o primeiro elemento, o M. Quando eu pego 8 e divido por 6, também dá 1, só que dá resto 2. Quer dizer que eu tenho uma sequência completa, iniciei outra e parei na segunda letra. Então, quando você tiver o que eu chamo de sequência em bloco, o que é uma sequência em bloco? Que a partir do determinado bloco, ela vai repetir, como os dias da semana, os meses do ano e assim vai, né? O que você vai fazer? Você vai pegar a posição que ele quer, dividir pela quantidade de elementos distintos do bloco. Então, tem 6 aqui, né? 6 possíveis elementos. 20 dividido por 6 é 3. 3 vezes 6 é 18, aí sobra 2. Né? Desci o 2 aqui, tá bom? 22 dividido por 6 ainda é 3, que dá 18, agora sobra 4. Aí desci o 0. 40 dividido por 6 é 6, que dá 36, e sobra 4. Aí vamos para o significado aqui. Isso aqui indica o quê? Blocos completos. Ou seja, eu ia escrever essa palavra medica 336 vezes. Tudo bem? Ia começar uma outra palavra medica. Eu ia escrever o M, eu ia escrever o E, eu ia escrever o D, eu ia escrever o I. Eu ia escrever até a quarta letra. A quarta letra aqui, ó, é o I. Isso quer dizer, então, que a letra que ocupa a posição 2020 é a letra I. Então, a alternativa correta é a letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Olhe para esse exemplo 3 e veja se você teve dúvida. Se não teve dúvida, coloca um joinha aí.
Maravilha. Vai lá, termine a cópia, tá, desse exemplo. Para a gente dar continuidade aí. Então, observe, esse tipo de exemplo serve para aquele tipo de questão que eu falei para vocês. Por exemplo, hoje, se você contar como primeiro dia, tá? Se você contar como primeiro dia, hoje, dia 9, né? Dia 9, você tem que é um sábado. Então, você pode, a partir de hoje, saber, por exemplo, qual é o dia 5 de junho. É praticamente a mesma ideia. Só que ao invés de dividir por 6, eu vou dividir por 7. E aí eu tenho que contar a quantidade de dias, contando com hoje. Por exemplo, se eu quero amanhã, que é um domingo, então eu conto como se fosse 2 dias, que eu estou contando o dia de hoje e o dia de amanhã. Beleza? Tá? E aí você considera, tá? Nessa divisão, esse dividendo aqui, ó, o divisor sendo o dividendo sendo a quantidade de dias até o dia que você quer, o divisor sendo 7, que são 7 possíveis dias da semana, e do mesmo jeito você vai considerar o resto. Aqui seria a quantidade de semanas, tá bom? Completas, tá? Meus queridos, vamos para o próximo quadro, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo quadro. Olha só. Sequência de Fibonacci tem aí como um exemplo, tá? Tem aí como um exemplo a sequência de Fibonacci. Quem foi Fibonacci? Fibonacci foi Leonardo de Pisa, tá? Como todos daquela época, eles tinham ali seu nome e, lógico, tinha ali o seu sobrenome, assim como meu é Silva, sobrinho e tal, que eu herdei do meu pai, da minha mãe. Eles carregavam em si o nome da cidade em que eles nasceram. Por exemplo, então, eu me chamaria, se eu tivesse nascido naquela época, em Carlos de Taguatinga, né? Então, seria Sbrow de Taguatinga, quem nasceu na Ceilândia seria da Ceilândia, quem nasceu no Plano seria do Plano, e assim vai, né? Leonardo de Pisa, ele era conhecido como Fibonacci. Por quê? Seu pai, Bonácio, era um rico comerciante da época, muito conhecido. Então, Leonardo de Pisa não era conhecido pelo seu nome, ele era conhecido pelo nome do pai. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu era criança, eu não era conhecido pelo meu nome, eu era conhecido pelo filho da minha mãe, que se chama Maria. Então, olha o filho da Maria, né? Ou filho do Antônio, que no caso é o nome do meu pai. E Leonardo de Pisa também era conhecido pelo nome do seu pai. Então, filho de Bonácio. Por isso que ele ficou conhecido como Fibonacci. Ele se destacou, para vocês terem uma ideia, porque ele introduziu na Europa os números indo-arábicos. Os números indo-arábicos são os números que nós conhecemos, tá? São os números que nós conhecemos. E aí ele começou a analisar o crescimento de algumas coisas. Ele começou a analisar, por exemplo, a procriação de coelhos, né? E ali ele se deparou com uma sequência, que nós vamos ver, que sequência é essa, a maioria de vocês já conhecem, e depois outros estudiosos perceberam que essa sequência, ela aparecia em vários outros lugares, tá bom? Eu peguei aqui, ó, é um texto da revista Interessante, tá bom? Super interessante, tá? Olha só, meus queridos, para você ter uma ideia onde aparece a sequência de Fibonacci. Quando você coloca a sequência de Fibonacci, quem é a sequência de Fibonacci para você relembrar? É 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, como vocês estão vendo aí, só estou repetindo, 34, 55. Fala para mim qual é o próximo elemento depois do 55. Vai lá, pode habilitar o microfone e falar para mim quem vem depois do 55. 89. Perfeito, 89. Olha só, a ideia da sequência de Fibonacci é que você vai somando os dois antecessores. Ó. 1 mais 1 é 2. O 3 é 2 mais 1. O 5 é 3 mais 2. O 8 é 5 mais 3 e assim sucessivamente, tá? Colocando esses números como sendo lados de um quadrado, eles observaram que, pegando aqui as diagonais, ó, tá, os pontos aí das diagonais, você tem uma espiral, tá? Que é uma espiral logarítmica, que é uma espiral que você encontra muito na natureza. Por exemplo, você encontra na concha do caramujo, na concha Nautilus, né? Você encontra no rabo do camaleão, você encontra no seu canal auditivo,
você encontra na sua digital, tá? Você encontra num tufão, no olho de um furacão, um simples descer de uma água no ralo da pia e assim vai, tá bom? Onde mais que você encontra essa sequência de Fibonacci? Olha só. Quando eu pego aqui o 2 e divido por 1, dá 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. 5 dividido por 3, aí começa a ficar legal. Dá 1,6666. 8 dividido por 5 dá 1,6. 13 dividido por 8 dá 1,625. E à medida que você vai aumentando, né? Aumentando, o que acontece? Quando você vai aumentando aí, acontece que você vai chegando perto do número áureo, né? Olha só, no IME, né? Na logo do IME também tem sim, que é a ideia do FI, e nós vamos falar disso aí, tá bom? Beleza? Então, quando você pega e vai dividindo um elemento pelo outro, vai se aproximando desse número aqui, 1,618. Esse 1,618 é exatamente o FI, né? Que é por isso que a gente usa, né, no M do FI, né, que aparece aí esse número áureo, beleza? Tá? Só para você ter uma ideia. E onde que aparece mais isso aí? No girassol, que tem, se você fixar aqui nesse centro, você vai perceber que ele tem uma espiral para a direita e uma outra espiral para a esquerda. É por isso que dá a ideia de que ele está girando, né? Toda e qualquer planta, principalmente, ela gira aí ou ela procura o sol. Então, a tendência do girassol é exatamente ficar se movimentando, procurando o sol. Porém, as suas sementes, elas estão dispostas de acordo com a sequência de Fibonacci, né? E aí dá a ideia de que está girando, né? Então, muita gente pensa que o nome é girassol devido aí às sementes. Onde mais que nós encontramos aí essa sequência de Fibonacci? Na pinha, onde você tem espiral também, tá? Eu não coloquei aqui, mas você tem também no abacaxi. Ali, quando você pega a coroa do abacaxi. Quando você corta uma simples cebola, tá? Observe ali que você tem, ela é toda espiralada. Então, a maneira que ela vai crescendo, né? Segue a sequência de Fibonacci. Né? Você encontra o número de ouro na Ilíada de Homero. O Wagner havia citado de que a matemática e o português tem mais coisas afins do que as pessoas imaginam. Então, quando você pega um soneto do decassílabo, um soneto do decassílabo, tem muitas pessoas que escrevem ali a quantidade de letras e tal, a quantidade de estrofes, de acordo com a sequência de Fibonacci, porque como já foi testado, esse número é o número mais belo ao olho humano, tá? É só para você ter uma ideia de como ele pode cobrar aí essa sequência de Fibonacci. No Partenon, né, inclusive esse Φ do número de ouro é em homenagem ao arquiteto chamado Fídias, né, que atribuem a ele a construção do Partenon, né, esse grego chamado Fídias. Então, observe que você tem essa espiral aí, ó, de acordo com a sequência de Fibonacci. É lógico que, gente, se você for analisar, Leonardo de Pisa ele veio antes de Fídias que construiu o Partenon. Não. Porém, esse número Φ, né, esse número de ouro, ele veio antes. E aí as pessoas vão comparando e vão ali, quem vem depois, vai agregando e vai analisando aí o que está acontecendo, tá bom? Porque, ó, esse templo é do século V a.C. E Leonardo de Pisa só veio no século XII, tá bom? Aqui, ó, o quadro de Mona Lisa, muita gente pensar por que Mona Lisa, né, é tão intrigante. Se você for olhar para a figura de Mona Lisa, dependendo do seu padrão de beleza, você pode dizer que ela é feia. Tem muita gente que diz que era o retrato do próprio Leonardo da Vinci. Tem gente que diz que é o retrato de um homem, né? E assim vai. Enfim, se você for analisar, tiver a oportunidade de ir a Paris, né, no Museu do Louvre, eu nunca fui, eu só fui pelo Google, né? Pelo Google Maps. É o menor quadro que tem no Louvre. O menor quadro é o quadro de Mona Lisa. Porém, é muito fácil você saber onde está o quadro de Mona Lisa. É onde tem uma maior aglomeração. É lógico que agora está tudo fechado e tal,
Mas por que ela é intrigante? O que chama atenção se de repente tem quadros mais belos? Porque foi uma das primeiras pinturas em que ele usou uma técnica onde parece aqui que os olhos eles te acompanham, né? Então, Leonardo da Vinci era um estudante, né? Assim, ele era sedento por conhecimento, então, para poder fazer o desenho de um quadro, ele levava anos e anos, porque ele estudava toda a fisionomia, como que ele podia passar aquilo que ele queria passar. Então, Mona Lisa é muito intrigante. O fato é de que ele e os pintores renascentistas, os demais pintores renascentistas, usavam a razão áurea como padrão. Os triângulos áureos, usava aí os retângulos áureos, né, como padrão, né, para poder desenhar os seus quadros. Também aparece nas grandes pirâmides do Egito. Então, se você pegar aqui, ó, nessa pirâmide, esse apótema, e dividir aí, ó, pelo apótema da base, né? Então, se você pegar o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral, e dividir pelo apótema da base, que no caso é a metade do lado do quadrado, vai dar aproximadamente 1,618. E tem muito mistério aí na construção das pirâmides, tá bom? Objetos do cotidiano, se você pegar um cartão de crédito, uma carteirinha, normalmente eles têm lá os lados 8x5, né? 8x5. Se você pegar 8 e dividir por 5, é 1,6. Eles seguem a sequência de Fibonacci, tá? Porque, lembrando, é o padrão mais belo ao olho humano. Aqui eu peguei o rosto da Angelina Jolie, mas eu tenho certeza que eu poderia pegar o seu rosto, né? Que a maioria aí das medidas estão em sequência de Fibonacci, são no número de ouro, seguindo o número de ouro. Inclusive, quando uma pessoa chega num consultório de um cirurgião e quer fazer aí uma cirurgia reparadora, uma cirurgia estética, e não sabe o que mudar, o que esses cirurgiões fazem? Eles colocam aí, pegam, tiram uma foto, colocam ali o rosto da pessoa e fazem o quê? Olham o que deve mudar para que possa trabalhar com padrão áureo, beleza? Tá? Aqui também no corpo humano, né, a sua altura dividido pela distância do seu pé umbigo, a distância do seu pé umbigo dividido pela distância do umbigo até a cabeça, né? Na sua própria mão, né? Essas falanges, que são essas marquinhas, elas estão em razão áurea e assim vai. Então, tudo aí segue a sequência de Fibonacci. Mas Fibonacci, ele observou isso, foi na procriação de coelhos. Então, aqui, ó, eu tenho um par de coelhos adultos. Um mês depois eu continuo tendo um par de coelhos adultos. Eles vão procriar, né? Eles vão procriar. Procriar, né? Eles procriaram, e aí o que acontece? Agora você vai ter 2 pares de coelhos adultos, beleza? Tá? Considerando aí que os coelhos levam 1 mês para se tornarem adultos e para procriarem, beleza? Então, aqui, primeiro, depois, segundo elemento, terceiro elemento, você tem 2 pares de coelhos adultos. Depois, esses aqui procriaram, né? Esses aqui se tornaram adultos. Então, você tem 1, esses aqui continuam adultos, né? 2, né? Você tem 3 coelhos, beleza? E aí, depois, você tem 1, 2, 3, 4 e 5, que eles continuam adultos, né? E aí, depois, você tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de coelhos. Então, foi dessa maneira que ele observou esse padrão. Só que ele não observou somente na procriação de coelhos, tá bom? Nós temos aí também que isso acontece em uma colmeia, né? Aqui você tem o macho, que é o zangão, e aqui você tem a fêmea. Então, quantidade de abelhas, ó, inicialmente, né? 1, aqui, ó, 2, aqui, ó, 3, né? Porque os zangões, eles vão aí morrendo, né? Depois, ó, 5, depois aí, ó, 8. Então, também segue a sequência de Fibonacci, beleza? Tudo bem? Olha a sequência de Fibonacci aí, tá? Então, nós vimos que a sequência de Fibonacci, quando eu pego aí o elemento a n mais 2, né, porque eu estou pegando aqui a partir do terceiro, ele é o AN mais o AN mais 1.
Então, observe que essa lei é uma lei de recorrência, que você está recorrendo aos dois antecessores, tá bom? Essa lei de recorrência, ela vai aparecer aí em um exemplo, pode ficar tranquilo, tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, ó. Quanto que é 1 mais 1? É quanto? 2, né? Que é 3 menos 1. Quanto que é 1 mais 1 mais 2? É 4. É 5 menos 1. Quanto que é 1 mais 1 mais 2 mais 3? É 7, que é 8 menos 1. Quanto que é 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5? É 12, que é o 13 menos 1. Quanto que é somando até o 8? É 20, que é o 21 menos 1. Então, quando você vai somar n elementos na sequência de Fibonacci, você vai pular um elemento, então vai ser o AN mais 2, isso menos 1. Como assim? Ó? Se eu quiser somar até o 21, eu vou pular o 34, vai ser o 55 menos 1. Se eu quiser somar até o 34, eu vou pular o 55, é 89 menos 1, ou seja, 88. Se eu quiser somar até o 55, eu vou pular o 89, é o 144 menos 1, é o 143. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. Olha só. Continuando aí, né? Vamos resolver algumas questões aí do Vem Comigo, né? Continuando a sequência, temos. Olha só como essa sequência, eu vejo o padrão olhando para cá, para esses elementos, ó. Olha só. Essa sequência acaba nos surpreendendo, ó. 47 por 42, o que aconteceu? Diminuiu 5. Do 42 para o 37, também diminuiu 5. Do 37 para o 33, diminuiu 4. Do 33 para o 29, também diminuiu 4. Do 29 para o 26, agora diminuiu 3. O que vai acontecer de 26 para o próximo? Ó, diminuiu 5 duas vezes, diminuiu 4 duas vezes. O que vai acontecer do 26 para o próximo? Vai diminuir 3. Quanto que é 26 menos 3? É 23. A alternativa correta, letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Dê uma olhadinha aí nesse exemplo e veja se você teve dúvida. Dúvida aí? De boas. Pode falar. Tranquilo, né? Olha só, meus queridos, vamos para a próxima questão aí. Sequência de Fibonacci é a sequência real AN, tá o quê? O A1 é 1, A2 é 1, e eles apresentam, gente, sempre dessa maneira, tá? Sempre que ele fala da sequência de Fibonacci, ele fala dessa maneira. AN mais 2 é igual a N mais 1 mais AN. Para todo, olha o A de cabeça para baixo, N com N natural. Escreva os 5 primeiros termos da sequência de Fibonacci. O primeiro é 1, o segundo também é 1, o terceiro é quem? 2, o quarto é 3, estamos somando, né, os dois antecessores. E aqui já escrevemos o 5, mas eu vou continuar porque eu vou precisar para resolver a questão, a letra B, tá? Então, 21, 34, 59, 55, né? 55, estou pensando no 89. 55, 89, 144. Se precisar, a gente escreve mais. Beleza? Aí ele quer, ó, determine a soma dos 9 primeiros termos da sequência de Fibonacci. O que eu devo fazer? Você lembra como que a gente determina? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele quer que eu determine a soma até aqui. Ó. Eu poderia somar,
né? 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 5. Aí o que eu mostrei para vocês? Basta você pular 1, pega o próximo e diminui 1. Como assim? A soma dos 9 primeiros é o A11 menos 1. E quem é o A11? É o 89. 89 menos 1 é igual a 88. Então, nós temos aí 88 é a soma dos 9 primeiros elementos dessa sequência de Fibonacci. Olha para essa letra B e veja se você ficou com dúvida. Professor, Pode falar. não é dúvida minha, porque o Arthur ele não conseguiu assistir a aula e aí ele pediu para você fazer a 10. Questão 10 da parte... Eu vou pegar ali a apostila, tá bom? Deve estar na parte do... Então, 10 da página 62. Tá bom, eu dou uma olhada, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Meus queridos, vamos lá. Olha só. Questão 3. Considere a sequência n definida por an igual a 2n menos 1 para todo n pertencente aos naturais. Observe que ele está te dando aqui em função da posição do elemento, né? Escreva os 3 primeiros termos dessa sequência. Então, vamos lá. Como o n aqui apareceu carrapicho, então vai ser o A1, o A2 e o A3. Né? Vai ficar, o A1 vai ser 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Beleza? Aqui vai ficar 2 vezes 2 menos 1, que é 3. E aqui vai ficar 2 vezes 3 menos 1, que é 5. Beleza? Eu acredito que vocês observaram algo aí e conseguiriam me dizer até quem é o próximo elemento, né? Quem seria o próximo elemento aí? 7. Perfeito, 7. E aí o bom de uma sequência é que à medida que você vai escrevendo os elementos, você vai percebendo aí um padrão. Beleza? Vamos lá. Conseguiram anotar aí? Letra A? Então, vamos para a letra B. Olha a letra B. Determine A3 mais A15 sobre 2. Vamos determinar primeiro o A3. E olha que legal, você não precisa determinar todos. Ó, vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. E eu preciso também do A15. Que é 2 vezes 15, menos 1, que dá 29. Aí ele pediu o A3, que é 5, mais o A15, que é 29, dividido por 2. 5 mais 29 é 34, dividido por 2 é 17. Beleza? Dúvidas nessa letra B? Não. Vai lá, anota essa letra B aí, para a gente passar para o exemplo de número 4. Vamos para o nosso exemplo 4. Ó, considere a sequência para todo n natural carrapicho. Escreva os 3 primeiros termos dessa sequência. Então, vamos lá. Como também ali é o natural carrapicho, vamos escrever o A1, o A2 e o A3. Como? O A1 vai ficar 1 dividido por 1 mais 1. Então, observe, vai ficar 1 sobre 2. Quem vai ser o A2? Vai ser 2
dividido por 2 mais 1, que vai ficar 2 sobre 3. Quem vai ser o A3? Vai ser 3 dividido por 3 mais 1, que vai ser 3/4, uma casa até grande. Quem seria o A4? 4/5. Quem seria o A5? 5/6 e assim sucessivamente. Pede na letra B. Calcule e produz 99 primeiros termos. Vamos lá. Olha que lindo que vai acontecer. Você viu que o primeiro é 1 sobre 2. O segundo é 2 sobre 3. O terceiro é 3 sobre 4. O quarto vai ser 4 sobre 5. E assim sucessivamente. Ó. O 98º vai ser 98 sobre 99. E o último, que é o 99º, vai ser 99 sobre 100. O que eu posso fazer aí, meus queridos? Ó. Cortar. Ó. Olha que lindo, olha, maravilha, ó. Isso vai cortando, vai cortando. Vai sobrar quem aí? Fala para mim. 1 sobre 100. 1 centésimo. Vai sobrar 1 centésimo ou 1 sobre 100. Então, o que eu sugiro a vocês em toda e qualquer questão de sequência? Às vezes a gente olha para a sequência e ele fala assim, calcule o produto dos 99 primeiros termos. Aí eu falo, meu Deus, como que eu vou calcular isso, né? O que você vai fazendo? Vai escrevendo, abre a sequência que você vai conseguir perceber qual tipo de cálculo que você vai fazer. Tudo bem? Posso brincar aí com a próxima questão e última? Pode. Essa última questão, ela é muito interessante. Aí a questão 10 pedida, tá? Eu vou resolver e aí eu posto no grupo, tá, Maria Natália? Tá bom, professor. Tá? Ó, a soma dos n primeiros termos de uma sequência é isso. Sn igual a 3n ao quadrado menos 5n. Para todo n pertencente aos naturais carrapicho. Calcule o primeiro termo e calcule o 20º termo. Olha só. Uma sequência, ela é dada por esses elementos. A1, A2, A3, e assim vai, né? Quem seria o S1? Ele não está dizendo que aquele S é a soma até aquele elemento? Então, quer dizer que o S1 é a soma até o primeiro elemento. Então, é somente o primeiro elemento. Quem seria o S2? Seria o A1 mais o A2. Quem seria o S3? Seria a soma até o terceiro elemento. Seria o A1 mais o A2 mais o A3, tá? Aí nessa letra A, ele quer saber quem é o A1. Então, vamos lá, é o próprio S1. Ou seja, eu vou lá na expressão que ele me deu e vou substituir o N por 1. Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1. Vai ficar 3 menos 5. E 3 menos 5 é menos 2. Então, o primeiro elemento é menos 2. Dúvidas nessa letra A? Meus queridos, letra B. Calcule o 20º termo, A20. Olha só. Se eu pegasse A1 mais A2 até o A20, tá? Estou indo até o elemento que ele quer. Isso aí me daria o S20. Mas vocês concordam comigo, como ele está me dando ali uma expressão que trabalha com a soma, se eu vou do A1 até o A19, vai me dar o S19.
Então, resumindo, quem é o A20? O A20 é o S20 menos o S19. O A18 é o S18 menos o S17. O A30 é o S30 menos o S29. Dê uma olhada nisso que eu acabei de escrever de vermelho e veja se você compreendeu. Vamos calcular o S20 aqui separado, então vou lá, voltar na expressão e substituir. Ó, 3 vezes 20 ao quadrado menos 5 vezes 20. Vai ficar, 20 ao quadrado é 400, vezes 3 é 1.200. 5 vezes 20 é 100. Então, quer dizer que o S20 é 1.100. Quem vai ser o S19? É 3 vezes 19 ao quadrado menos 5 vezes 19. Aí eu vou fazer da seguinte maneira. Na prova da UNB, você pode usar a calculadora, tá? Mas eu vou colocar o 19 aqui em evidência. Vai ficar 3 vezes 19 menos 5. Então, o S19, ele vai ser igual a 19 vezes 3 vezes 19 é 57, menos 5 é 52. Se fosse 52 vezes 20, me daria 1040. Só que aí eu tenho que tirar 1,52. E aí, tirando 1,52 dá 988. Então, aqui é 988. Como ele quer o A20 é exatamente a diferença. 1.100 menos 988. De 988 para 1.000 falta 12. Para 1.100 ainda falta 100. Então, isso aqui vai dar 112. Então, nosso A20 é 112. Olhe para essa questão número 5 e veja se você teve dúvida. Dúvida? Vai lá, termine a cópia dessa questão, meus queridos. Essa parte de sequências, ela é muito importante para você se familiarizar aí com a escrita dessas sequências. A sequência de Fibonacci é muito importante. É por isso que eu vou deixar para a nossa próxima aula a parte de progressão aritmética. Então, o que você vai fazer? Eu sei que você tem um certo conhecimento de progressão aritmética, mas não se preocupe, faça principalmente as questões de sequências. Pode arriscar fazer aí as questões de PA? Pode, porque você vai ter mais um momento ainda que nós vamos tirar dúvidas ainda hoje. Então faça, pegue aí essas questões para poder fazer, mas na nossa próxima aula nós vamos falar de progressão aritmética, tá? E aí eu vou resolver as questões do Vem Comigo, que são duas, da parte de PA, ainda daí, falar de soma dos termos da progressão aritmética, aí nós vamos dando continuidade, tudo bem? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Tá tranquilo aí? Por aqui sim. Então, beleza, meus queridos. Olha só. Continuem o treinamento orientado. Lembrando que às 12 horas vocês vão ter um momento com a professora Helenice, tá? Aí para redação, beleza? E aí daremos continuidade. Tranquilos? Beleza? Meus queridos, um ótimo sábado, tá? Dei um abraço, um cheiro na mamãe, tá? Amanhã é um dia especial, mas todos os dias é dia da mãe. Aquele que não tem sua mamãe, como eu não
tenho, abrace a vovó, fale com a vovó, a pessoa que é responsável, que está aí no papel de mãe de vocês, tá bom? E saiba que é o tipo de pessoa que você pode contar sempre, beleza? Conte sempre conosco, estaremos sempre por aqui. Um beijo, bom treino para vocês e qualquer coisa só é chamar, beleza? Beijo, meus queridos. Bom treino, hein? Tchau. Professor.